Salve, salve, senhoras e senhores. Chegamos ao episódio 9 do podcast Papo de Estúdio. Como eu tenho dito, não é sobre arquitetura, decoração, metragem, mas principalmente é sobre o que nos faz sentir bem no lugar onde estamos. E falando em sentir, o tema de hoje vai falar um pouco sobre essa questão que eu percebi que ao longo dessa jornada da construção da metodologia que eu desenvolvi, onde eu começo a trazer muito da questão do sentir a decoração, e ao conversar com clientes, com as pessoas próximas, eu identifiquei algo que de certa forma, me surpreendeu e eu fiquei um pouco assim, assustado até, que é da dificuldade que as pessoas atualmente estão em relação ao sentir. Isso ficou na minha cabeça e eu falei, poxa, eu preciso de alguma forma trazer algum conteúdo ou algo que possa ser relevante para a gente conectar, né, as duas coisas. E aí eu fui através daquilo que eu vivi. Hoje, para mim, o sentir é algo que eu tenho muito lapidado, e todo dia lapido um pouquinho mais, mas eu fui buscar onde tudo isso começou. Foi aqui, ver a luzinha. Então, o tema de hoje é: você sabe o que está sentindo? Consciência corporal e a arte de voltar a sentir. Roda a vinheta e vem com a gente que o papo vai ser bem legal hoje. Muito bem, coisa boa tá por vir, hein? A convidada que eu trouxe hoje, quando eu fui buscar, né, falei: "Cara, por onde que eu posso começar a trazer alguma analogia ou algo que conecte essas 2 coisas, razão e emoção?". Porque normalmente quando eu peço para um cliente, eu faço assim: "O que que você sentiu ao entrar nesse lugar?". Ele fala para mim: "Ah, eu achei bonito". Eu falei: "Não, o achar bonito é uma percepção sua da tua razão, mas eu quero saber o que você sentiu". E aí eu vejo que é aquilo que eu comentei, né, no início do vídeo, né, que é essa dificuldade do sentir. E aí eu fui buscando isso e encontrei essa pessoa, que alguns anos atrás, não me lembro exatamente, depois ela vai me corrigir aqui, mas eu tomei a decisão de começar a iniciar aulas de pilates, né. E e foi interessante, porque o pilates ele hoje talvez menos, depois ela vai falar, mas era sempre visto como uma coisa para idosos, tipo, você já está no final, fisioterapia, aquela coisa toda. E eu não fui com essa intenção, porque algo eu pesquisei, fui ver e me conectei, eu já tinha feito, né. E quando eu chego lá, na primeira aula experimental, deita lá, deita aqui e tal, não sei o quê, me perguntou o que eu queria fazer. Apoia aqui o seu metatarso. Falei: "Porra, velho, metatarso, quem é o metatarso?", né, eu já ouvi falar, né. E falei: "Caramba, né". Puxa a sua respiração para cá, abaixa o ombro. Eu falei: "Mano, eu vim aqui para treinar, não vim para saber o que que é um metatarso, né". E aí foi a partir daquele dia, que depois quase durante mais de um ano, toda semana eu estava ali, às vezes até 2 vezes por semana, que ela contribuiu, eu sou muito grato isso, né, a ela, a trazer essa minha consciência corporal, né, a partir do metatarso até o último fio de cabelo, e entender que o nosso corpo, ele fala muito mais do que a gente pode imaginar, às vezes. E a gente acaba não dando essa devida atenção e às vezes desconectando, né, toda essa ligação entre razão e emoção. E aí ao longo, depois de toda essa jornada de um ano, a gente, né, ela foi me ajudando com isso, uma série de outras questões, porque tem um aprendizado que está por trás, não é apenas ali só o exercício. E ela me mostrou algo mais ainda interessante, que é a questão não só do exercício, né, como eu tenho falado, mas do da consciência corporal, que te dá a chance de você fazer o movimento correto, pausado, com respiração. Então começa várias coisas se conectarem, que ao término, né, de uma aula, você sai diferente. Não, né, é assim, é uma coisa que você sai ali, você fala: "Nossa, eu tô com o corpo diferente", né. Então, é um trabalho incrível e o que me chamou mais a atenção dela é
essa preocupação em estar ali com o movimento correto, ela é muito chata, já vou avisar, porque ela é prática, objetiva, ela quer que aconteça, e foi por isso que eu chamei, porque ela vai, acho que hoje trazer um pouco da gente voltar um pouco a se conectar com esse corpo, né. Ela é personal, mais ou menos ela falou que uns 20 anos, né, já trabalha na educação física, mas como personal tá quase 5 anos. Mas no pilates, já há quase 15 anos que ela se dedicou, porque o pilates, pelo que eu entendi e ela me mostrou, é muito estudo, é muita coisa que envolve, né. Esposa, mãe, e ela utiliza um método que justamente une pilates e musculação, ajudando as pessoas a ficarem mais magras, definidas e mais lindas. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelas suas palavras. Só foram Ah, verdadeiras. eu A agradeço. parte chata, né, que eu falei, mas Então, isso faz parte, né. perguntou para mim: "Como você quer ser apresentada?" Eu falei: "Prática, focada." O chata eu não É a falei, né. parte não, é que é chata que quem tá no dia a dia só aproxima um pouquinho mais. Quem tá no dia a dia que sabe ali, né, É. mas é o chato que você O quer para o bem, chato é né. só para o meu filho e para o meu marido, É. para os outros não. O Mas chato que eu enfim. digo é essa sua Ah, sim. preocupação, né, de porque eu, poxa, Simone, eu vejo na academia ali, tem vários profissionais, e dá para identificar aquele que tá preocupado com o Sim, resultado, sim, e com aquele que tá ali certeza. para mais uma aula só, eu já percebi isso, né. Sim, E a gente quando tá ali num momento de atividade física, a gente é um momento que, poxa, você está ali cuidando de você, e ter alguém que realmente se preocupe, sim. né, com esse processo todo, eu acho que é importante, né, verdadeiramente ali, né, isso é uma coisa que você mostra bastante, eu vejo não só com as aulas que eu tenho contigo, mas os seus alunos quando estão ali, Sim, né. sim. Não, eu ao longo aqui hoje do episódio, eu vou falar bastante um pouco de como eu trabalho, mas eu tenho sim muito essa preocupação. Eu acho que existem maneiras de você conseguir extrair isso do aluno, porque assim, você falou, né? Ah, ela me mostrou, eu senti no meu corpo, eu fui praticar pilates, mas você se permitiu. Isso é Sim, legal também, porque às vezes as pessoas não se permitem, elas não têm essa paciência, que nem você falou, ah, é a primeira aula, eu não sabia o que era metatarso, abaixa o ombro, respira. É uma coisa desconfortável, é um sim, novo para você, né. sim, Você falou: "Eu fui lá com um objetivo e encontrei outra coisa". Então, se você não está aberto também para ouvir, para aceitar, para entender, para entregar o teu corpo, você também não chega nesse nível que você chegou, né. Então, sim. hoje você tem uma visão diferente do pilates, porque você se permitiu. Ah, tudo bem, de repente caiu na mão de uma boa personal, né, É, não, essa é a diferença também, mas né. nem sempre é É, sucesso. Às é. vezes o aluno está tão fechado que a gente não consegue chegar nesse nível, né. Então Show. parabéns para você também, né. Não, é isso, né, o trabalho eu estava dando uma stalkeada no seu Instagram. E aí eu achei essa mensagem lá sua, né, personal, pilates, esqueça os padrões, sua melhor versão é aquela que você se sente bem e feliz. Como é que é para você quando você vê através do teu trabalho, porque você está mexendo com ser humano, Sim. corpo, saúde, né. Como é que você se sente quando você vê uma aluna sua, um aluno seu, obtendo os resultados, né, para você como Simone profissional? Qual que é a sua sensação? Eu acho que é a Que você pega de sensação. um, né, você pega no começo aqui, né, Sim, sim, é que você tem um olhar que nós não temos, sim. É, né, é um olhar que você vai ver na evolução, sim. né, eu até tenho casos de coisas que a gente já compartilhou, mas enfim, como é que é para você essa sensação? Acho que é a melhor sensação que você pode ter, é muito melhor do que a parte financeira, enfim, tudo o resto, porque, te dá uma sensação tão boa de missão cumprida e também te ensina. Eu vejo, às vezes, alunas minhas tendo atitudes hoje que eu falei para elas, né, que eu ali no início eu falei: "Olha, pensa assim, faz assado", e aí quando elas fazem, isso também me transforma, porque eu também sou frágil, eu também tenho as Lógico, minhas, né, sim, e aí me fortalece isso. Então hoje eu tenho exemplos de tantas alunas, você também é uma pessoa que mudou muito, o seu corpo mudou, sua cabeça mudou. Se a gente resgatar lá atrás, quando você sim, iniciou a fazer aula comigo, o seu corpo era um, né? Essa rigidez que a gente traz no corpo, a gente traz na mente também, né? Na postura, no dia a dia. Então a gente vai soltando o corpo e a gente vai mudando a nossa cabeça, a nossa forma de tudo, de sim, pensar, de falar, de agir.
Então é sensacional essa transformação. Pena que às vezes demora tanto, né, a É, gente é, vai ter essa transformação lá na frente. Então, hoje né, com a internet, com o podcast, com tantas coisas que as pessoas têm, elas têm que ouvir isso e elas já têm que começar a pensar, né, em trabalhar isso, porque é tão bom ter essa sensação e para que deixar, né, para isso acontecer lá na frente. Se permita, se abra o quanto antes. é. E às vezes é o simples bem feito, né, Sim, mas é a melhor sensação, sem é dúvida melhor, né. nenhuma, a melhor. E eu não, e eu vou até dar um testemunho, né, em relação a isso, de duas situações que aconteceram comigo, que eu compartilhei contigo. Uma delas que eu fui num show com a minha filha no Lollapalooza, que eu fiquei 8 horas de pé e não senti uma dor na Hum, parte da região lombar, nas pernas, né. E aí, essa é, acho que é o ganho invisível, né, sim, que a sim, gente às vezes não vê, mas que tá ali, né. é, E a outra foi no dia que eu estava saindo do cinema com a minha namorada e pisei em falso, dobrei o pé. A forma como eu dobrei, assim, tinha tudo para romper sim, todos os meus ligamentos ali. E eu até compartilhei com você, né, você falou: "Ah, isso é justamente o trabalho sim, que a gente vai fazendo, né". sem dúvidas. Então essa qualidade que a gente tem também de vida na parte da saúde, que a gente não vê, a estética é importante, a gente sabe disso. Mas ela tem esse ganho invisível que às vezes num tropeção que você dá, você não quebra, né, porque você tá com o músculo Com certeza. fortalecido, né. É importante as pessoas entenderem isso também, que não é só estética, né, a estética é uma consequência. Mas é tudo isso que você ganha, né, você É, às vezes você tropeça, vira o pé, cai, nada te acontece, ou mesmo de repente você fica doente, a sua recuperação é mais rápida, então você está cuidando do seu corpo externo, talvez externamente ainda não esteja do jeito que você quer, mas internamente você está mais forte, suas articulações, seus tendões, essa questão de ficar em pé, sua resistência, né. Então e aí que o que você fala do sentir, a pessoa tem que estar atenta a isso, você tá, né, com essa sensibilidade, prestando atenção em você, no seu corpo, você consegue perceber isso. Então também as pessoas têm que estar atenta a isso, né, às vezes elas deixam passar e elas só ficam preocupadas com o externo. "Ai, que não que estou eu vou achar? É, emagrecendo, eu não é. estou emagrecendo". Às vezes a aluna vem falar isso para mim: "Ah, meu corpo não muda, eu não emagreço", aí eu começo a puxar, resgatar essas coisas dela. "Mas como está seu sono? Como?". "Ah, não, está melhor". "Como é que está seu andar, seu caminhar?". "Não, me sinto Sua mais posição, segura, me é. sinto mais". Alunas às vezes relatam: "Ai, você sabe que os meus netos vão em casa, eu sento no tapete e levanto com mais facilidade". Então, você entendeu? São pequenas mudanças que você tem que estar atento também e não ficar preocupado só com a estética. Então, ó, hoje eu sento no chão, levanto, não sinto dor, não tenho mais dor nas costas. Então, essas questões também que a atividade física te proporciona, né. Sim, muito bem. Vamos lá, então assim, ó, como eu te falei, eu tô encontrando uma certa resistência, né, ou até uma certa dificuldade das pessoas irem para esse lugar do sentir, né. E o sentir é o corpo. A mente, ela pensa, ela dá o nome, mas ela não Sim. dá essa conexão, né. Então quando às vezes eu falo para um cliente assim: "O que que você sentiu ao entrar nesse ambiente?". "Ah, eu achei bonito", né. E aí você tem que ir lá empurrando, É, empurrando, até que uma hora ele fala alguma coisa do sentir dele, né. Eh, no pilates, né, vocês trabalham essa questão da consciência corporal, né, que isso ficou muito claro em sim. todas as vezes que eu fiz, né. Você acredita que hoje as pessoas estão perdendo essa capacidade de perceber o que estão sentindo no próprio corpo? E por que que você acha que isso aconteceu? Ah, totalmente, sim. Elas não percebem o corpo, apesar de o corpo dar sinais o tempo O tempo todo. todo, é. O tempo todo o corpo está te avisando, o corpo está te dando sinais, mas as pessoas ignoram. Elas ignoram os sinais, elas vão maquiando, elas vão empurrando para debaixo do tapete. Então aparece uma insônia, não estou dormindo bem, remédio. Uma dor, remédio, então ela vai maquiando aquilo. Infelizmente, não são todas, mas a grande maioria das pessoas, quando procuram pelo pilates, quando procuram por um médico ou por um personal trainer, geralmente ela já chegou no limite.
né. Ou até passou, né. É, ela já maquiou aquilo por muito tempo com medicação e chegou num momento que nem a medicação mais faz efeito, então ela vai buscar ajuda. E nesse momento que ela vai buscar ajuda, ela está totalmente desconectada do corpo dela. Ela sequer consegue verbalizar o que ela sente. Mas como é sua dor? É na articulação? É no músculo? A pessoa não sabe. Aí ela começa a executar os exercícios, ela também não tem conexão com o corpo, nada. Por exemplo, um exemplo básico. A primeira aula, você deita lá o aluno no chão, um colchonete, pede para ele fazer 15 abdominais, termina e pergunta: "Sentiu o abdômen?" "Não, não senti nada." Ele não consegue sentir. Outro exemplo, você está lá dando aula para o aluno e o aluno está assim, tenso o tempo todo, e você dando o comando: É, abaixa o eu ombro." escuto isso toda hora. Eu É. escuto isso toda E hora. às vezes É o tipo: "Baixa é. o ombro, baixa o ombro". Eu falei: "Mano, eu vou amarrar meu E ombro". mais de uma vez, mais de um aluno já virou para mim e falou assim: "Não, mas eu não tô, eu tô normal." É, Aí você tem que levar o aluno na frente de um espelho, mostrar para ele, ele tá é assim, aí muito você louco vai isso. lá, toca, porque o toque, o olhar ajuda. Toca e fala: "Abaixa o ombro." Aí ele abaixa o É, ombro, aí ele fala: "Nossa, eu não tinha ideia que eu estava assim." eu Então, sou um desses. A realmente gente acha que não tá com o ombro alto, né. sim. E por que que as pessoas estão assim? Pelo nosso estilo de vida. Isso é geral. A gente tá mais ansioso, a gente vive no piloto automático, a nossa vida é corrida, a gente está sempre irritado, sempre com muitos compromissos. Então você precisa encontrar uma maneira de escutar o seu corpo. Só que para escutar seu corpo, você tem que ter isso, né, apurado. E o exercício físico te traz isso. Sim. E aí, o que que acontece? A pessoa chega em casa, ela não consegue sentir nada, né. Não consegue sentir um momento de tranquilidade ou de relaxamento no Não, porque sofá. olha só, como eu te disse agora, a pessoa tá assim, e ela não consegue, para ela esse virou o padrão dela. Por mais que você fale, fale, que nem eu te falei, tem que levar na frente do espelho, tem que tocar. Então esse é o padrão, essa tensão, essa rigidez. Ela vai levar esse padrão para o dia a dia dela, Ah, para casa, para o trabalho. Ela não sabe relaxar. Ela não sabe relaxar o ombro na aula, ela não sabe em casa ver uma situação e levar de boa, ou no trabalho, ou no dia a dia, entendeu? Ela vai estar sempre com essa atenção, com esse alerta em todos os ambientes, né. é impressionante isso. E é engraçado que a própria neurociência, né, ela fala que essa construção das sensações, ela vem pelo sentir, a gente sente alguma Sim, coisa, a gente interpreta e a gente dá um nome. Só que eles estão falando que esse sentir as pessoas sim, estão pulando. é. Isso interpreta: "Ah, tô com uma dor", mas não consegue às vezes nem dar um nome qualquer, né, mas não tá sentindo, não quer exatamente entender da onde vem essa Sim, dor, né, porque às vezes é uma postura, é alguma coisa assim, com né. certeza, é. Então, E eu vejo muito. voltando um pouquinho, né, quando você falou de mim, que eu comecei com a musculação e depois fui para o pilates, foi justamente quando eu conheci o pilates, né, eu sou formada em educação física há mais de 20 anos e comecei minha carreira trabalhando em sala de musculação, tal. Quando eu conheci o pilates, que foi mais ou menos em 2011, aí virou a chavinha para mim. Aí eu fui entender o que era o exercício físico, que não é só um movimento, Sim. é uma ferramenta poderosa que melhora o teu autocuidado e teu autoconhecimento. Então, ali eu aprendi a conectar o movimento, corpo e mente. E aí mudou totalmente para mim, entendeu? Fez mais sentido, porque é ruim mesmo, né? Você fazer uma coisa que você não está sentindo, que você não está entendendo. Então, quando eu conheci o Pilates, eu falei: "Não, aqui eu entendi o valor real do movimento, que não é só o movimento por si só, né, Sim. é você conectar corpo e mente, aí muda completamente." É, e tem uma coisa que o pilates, ele contribui muito até para depois na musculação ou qualquer atividade, é que ele te traz para o estado presente, né. Sim, Não tem como você fazer sim, se você fizer o exercício do pilates pensando não dá. no problema, você vai ficar um A caos, né. gente começa a aula de pilates quando o aluno entra no estúdio, ele deita no reformer ou no mat, onde você for começar a aula, a primeira frase que você tem que falar para o aluno é: "Agora traga sua mente ao corpo." É, eu escutei muito isso. Então, aí por quê? Para ele começar a se conectar com o corpo dele. E o que você falou tem total sentido. Quando ele vai para musculação, ou quando ele vai para uma corrida, quando ele vai para uma atividade aeróbica, se ele tem essa consciência corporal mais trabalhada,
o exercício não é tão maçante, tão difícil, tão sofrido. Sim. Às vezes o movimento é sofrido, você pede para o aluno fazer lá uma corrida, uma musculação e ele termina assim super exausto, parece que ele foi atropelado, porque ele se tensiona, porque ele tá tenso o tempo todo. Aquilo que eu falei para você, isso daqui dura a musculação inteira durante 1 hora. Então você imagina como é que o cara termina o treino? Termina com uma sensação horrível. É. Então ele aprende a relaxar, ele aprende a melhorar a postura, ele aprende a respirar. O que eu tenho de alunos que começam, que ainda não têm essa consciência corporal e vão se exercitar, a primeira coisa, aprende a respiração. Então você imagina você fazer o exercício todo travado, né? Então tudo melhora quando você melhora a sua consciência corporal, tudo, a atividade da musculação, a atividade aeróbica, os outros melhoram também. É. E o que outra coisa também que o Pilates me ensinou, você me ensinou através do Pilates, é a importância de algo que a gente acaba não fazendo nem no dia a dia, né, que é o respirar, né. Sim, Porque quando você entra na conexão do respirar, no movimento do exercício, ele vai mais fluido, né. flui melhor, com certeza. E isso serve para musculação. Para Eu tudo, já né? percebi que na musculação eu estava errando de sentar, fazer lá 8 movimentos, e eu não estava acompanhando a minha respiração, o que eu já estava me perdendo da minha Sim. musculatura. Uma época também você comentou comigo, você estava indo fazer aula de pilates e você ia de bicicleta, É, lembra? E aí você falava: "Nossa, na subida eu morro". Aí eu falava para você: "Foca na respiração, é, solta bastante o ar", porque as pessoas também erram um pouco na respiração, elas acham que elas têm que puxar o ar quando elas estão ofegante, né? E na verdade não, você tem que soltar bastante o ar para esvaziar o seu pulmão, porque o puxar o ar ele é natural, você faz força para pôr o ar para fora. Então, lembra eu falava para você, quando você estiver na subida, assopra bastante o ar para fora, esvazia é o verdade, pulmão é. que o ar vem. Aí você, na época eu me lembro, você falou para mim: "Ah, eu fiz e realmente É, ajudou". você vê, é um ajuste, né, É, uma coisa que é, tá com a é. gente, mas se a gente não sabe usar, né. Sim, Eh, muito bem. A gente vai falar, né, eu até trouxe aqui, né, que eu acho que toda casa precisa fazer você sentir 5 coisas, né: acolhimento, conforto, organizado, né, que gera controle, exclusividade e livre para ser quem você é. Eh, quando a gente vai falar de acolhimento e conforto, né, dentro das nossas casas, quando uma pessoa está aí verdadeiramente, né, em paz ou ela está se sentindo acolhida, o que que o corpo dela manifesta? Porque às vezes, sabe o que eu percebi? Eh, as pessoas conseguem, é estranho, eu tô até, tentando às vezes dar palavras, porque todo mundo gosta de se sentir bem, sim, mas quando vem uma sensação boa, a pessoa não consegue dar nome. Eu falo assim: "Mas tá, que sensação é essa? É de paz? É de prazer? É uma sensação", e aí eu vejo que as pessoas se perdem, né. Agora se ela tá com uma dor, na hora ela já identifica, sim, né, porque a dor é aquele incômodo, né. Então, assim, quando a gente fala de se sentir, né, como é que a gente consegue fazer, o que que o corpo manifesta, né, porque tem os hormônios que ajudam, né, acho que nessa sim. construção, né, do sentir, mas o que que a pessoa que está, às vezes, num dia legal, que teve um dia bacana, que ela está em paz, está com as contas pagas, sei lá, que ela está Sim. bem. Olha, como eu trabalho com isso, então para mim é muito nítido, né, eu tenho essa percepção muito apurada, então quando o aluno chega para fazer aula comigo, eu já de cara, às vezes até pelo Sem ela semblante, falar, né. eu já consigo perceber se ela está num dia bom ou não. Mas ainda assim, eu sempre começo as minhas aulas, né, perguntando: "Tá tudo bem? Como é que você tá?". Quando a pessoa tá bem, tá em paz, tá se sentindo acolhida, tá tudo tranquilo igual você falou, ela é uma paz, sabe, ela fala: "Nossa, eu estou super bem, eu dormi bem", e que eu mais percebo é os movimentos. A aula flui, os exercícios são ótimos, o movimento sai, é tudo muito fluido, sabe, aquela fluidez que a gente busca? Ali já tem. É um bom dia, por exemplo, para você dar um desafio para o aluno, para a aluna, ela Sim. vai se sentir bem, vigorosa. É um bom dia para você dar um exercício novo. Agora, o oposto também é bem complicado, quando a pessoa não está num bom dia, você chegou para dar aula para o aluno e o aluno fala: "Ah, eu não estou bem, eu não dormi bem, acordei várias vezes à noite, hoje meu dia vai ser", é um dia complicado, é um dia que você tem que recuar um pouquinho,
tirar o pé e dar uma aula mais de boa, mais light, nada de novo, porque o novo é sempre cômodo um É, pouco pra para as evitar esse pessoas, estresse, né, né. para não gerar esse estresse, porque ela se sente até se você inventa coisa nova, ela se sente até afrontada, assim, é um afronto para a pessoa, que ela não está bem, não está conseguindo se concentrar, então a gente tem que ter esse feeling também, mas assim, o semblante, a voz, os movimentos, tudo muda quando a pessoa está bem, é incrível. É, e aí que acho que entra o ponto, quando a pessoa olha porque o corpo tá manifestando, né, Sim, seja coisa boa ou ruim. sim, E se você consegue olhar e identificar isso, "Pô, tô sentindo que hoje eu não tô legal, o que que eu tô sentindo?" É aquilo que eu acho que você comentou, para, respira um pouquinho, né, sim, dá sim, uns 5 minutinhos, porque aí é dentro da sua casa, sim, que você pode, às vezes, num com dia que certeza. você não tá tão legal, e, né, teve um dia, acho que semana retrasada, que eu fui treinar, que você percebeu, você falou: "Meu, você hoje já tá com a energia baixa". É. E aí, ok, eu respeitei, né, aquilo, entendi por que que eu estava com a energia baixa. Quando eu voltei para casa, eu descansei um pouco mais fora do meu normal, mas eu fui respeitar aquilo dentro do meu corpo, porque eu senti que eu não estava bem. E E isso também é importante a gente saber que a gente vai ter esses dias, e você fez bem, você mesmo não estando tão bem, você foi treinar, você não estava não fiz o meu legal, melhor o treino, mas corpo assim, estava mais uhum, rígido, tudo foi mais difícil, não foi? Não foi, foi. fluiu bem, eu comentei com você, falei: "Hoje você não tá, né, nos seus melhores dias", mas tudo bem, é isso aí. É isso que faz a diferença, é a gente ir, porque o dia que a gente vai treinar, mas a gente não tá bem e o treino não é legal, tudo bem, naquele dia pode ser que você não performou da melhor maneira, pode ser que você não tenha ganho, massa muscular, você não treinou com uma carga bacana, mas você fortaleceu aqui, ó, você É, fortaleceu sua cabeça. E hoje, é o que você comentou, né, de ser gratificante com as minhas alunas, eu tenho alunas que hoje faz isso e elas me surpreendem. Olha, eu tenho uma aluna recente que acabou de perder o marido, ela ficou viúva e ela me ligou e falou: "Eu não vou parar, eu vou continuar". Então ela está indo treinar um bagaço, mas é isso, ela está fortalecendo a é o cabeça ganho, né, é o dela. ganho Tudo bem, de invisível, né. repente ela não está lá ganhando, né, não está treinando da melhor maneira, tá um treino bem meia boca, mas cara, tá fortalecendo a cabeça dela, ela É, tá e se e e você volta para casa melhor. sim, sem Você dúvida, volta para casa, sem aí porque aí dúvida você já vai nenhuma. estar com um ânimo, nossa, teve dias que eu já fui Sim, arrastado, literalmente, mas aí depois você entra, você vai movimentando devagarzinho o sim. corpo e vai pegando, Então, né. e é legal você também ter um bom profissional do seu lado, né, Com porque certeza. assim, quando eu essa questão do acolhimento, quando eu começo a minha aula, você sabe, você faz aula comigo, sempre começo a minha aula levando o aluno para um canto com um colchonete, começa alongando. Isso não é à toa. Eu quero perguntar para você: "Está tudo bem? Como é que você está?" E eu de colocar a mão em você, eu sei como você está. É, Eu coloco a mão no aluno, eu falo: "Hoje você está mais tenso, né, respira, solta o ar". Então ali ele já dá uma conectada com o corpo dele. Quando eu pergunto também: "Como você tá?", é um exercício de atenção para é, você, você vai ter que parar e pensar: "Como é que eu tô? Eu dormi bem? Eu tô legal?". Pergunto também: "Como é que você ficou da última aula?". Aí você tem que resgatar lá atrás: "Nossa, como é que eu fiquei da última aula?". Então são exercícios que vai melhorando a sua consciência corporal e o seu corporal. autoconhecimento, você se conhecer melhor. Então isso também o professor vai estimulando do aluno, vai tirando dele. E tudo isso eu aprendi com a prática do pilates, É, entendeu? não, eu acho que o pilates ele te leva para esse lugar, Sim, e que você é como eu te falei, no final da aula de uma aula de pilates, você sai diferente, sim, e você sai é como se você tivesse entrado numa máquina e sido você colocou ali no eixo, né, tipo aquelas balanceamento, fez o balanceamento, alinhamento, você sai assim, ó, é. aí você fala assim: "Nossa, como eu estava zoado, né, Nem como eu eu estava sabia que eu era tão assim. torto", né, fala: "Porra", e aí assim Olha, eu quando eu fui fazer o curso de pilates, eu senti essa sensação, porque na formação você tem que fazer algumas imagina. aulas preparatórias, e eu já treinava, eu achei: "Ai, eu vou tirar de letra". Aí eu deitava no reforma, o professor vinha, acertava a minha cabeça, E você acha que a cabeça tá aí eu reta, né. fazia 3 movimentos, ele vinha e mexia minha cabeça, eu falava: "Gente, não é possível, eu tô com algum problema, né". É, não, É é. muito E tem uma coisa que também, saindo um pouquinho, mas que eu percebo, Simone, eu não sei, você que lida com pessoas no dia a dia, mas parece que estar bem, por mais que porque acho que problemas, né, todos nós temos, os sim, desafios do dia a dia, mas às vezes você estar bem no meio do caos, parece que você falar isso pra alguém, parece que é meio que, né, parece que você tem que estar sempre com problema, tem que estar sempre ansioso, tem tipo, às vezes quando a pessoa
"Você tá tudo bem?" "Eu tô, tu tá em paz". E às vezes tá um caos, um monte de coisa acontecendo, mas eu Sim, tô bem comigo mesmo. sim, Então parece que as pessoas têm um pouco de ou medo ou porque parece que o sistema, né, sim. coloca que a gente tem que estar sempre na correria. Então, e é por conta disso que as pessoas têm dificuldade de quando tem uma sensação boa verbalizar. Verbalizar, é, Elas não conseguem, entendeu? Por quê? Porque o normal é isso, é acordar a correndo, correria, é né. briga, é isso, é aquilo, é É, agitação. Então, assim, quando tá tudo bem, você até estranha, você fala: é, "Meu, como é que é isso aqui? Tá tudo bem, não tenho nenhum problema, tô feliz", né? não sabe nem o que É fazer com isso, estranho né. isso, mas a gente tem que mudar isso na nossa É. cabeça. A gente tem que inverter esse círculo, a gente não pode viver ao contrário, entendeu? De vez em quando você tem que se estressar, Não, é normal, mas, faz parte, né, do dia a mas você dia. tem que passar a maior parte do seu tempo bem, É, entendeu? E a atividade física, a consciência corporal te permite isso. Hoje mesmo, de manhã eu dei aula para uma aluna e a gente estava conversando sobre isso e ela falou para mim assim: ah, eu comecei a não dormir bem e fui prestar atenção, por que eu não estou dormindo bem? E comecei a olhar para o meu dia. E eu vi que eu estava tomando café, 4h30, 5 horas. Eu falei, eu vou tirar esse café. E aí melhorou. Aí eu comentei com ela, né? É, quando é algo assim pontual, é mais fácil. Eu acho que o problema maior é quando é uma coisa mais de cabeça. Ela falou, então, mas quando a gente tá fazendo tudo certo, a gente está comendo direito, tá fazendo exercício, tá dormindo bem, até essa parte de cabeça emocional, quando você tem algum problema, você enfrenta de boa. sim, Você não pesa tanto. Você vai tirando de letra, entendeu? Por sim. quê? Porque você vem num ciclo bom, você está se cuidando, você está dormindo bem, você está se alimentando bem, você está praticando atividade física. Então não é qualquer coisinha que vai te tirar do eixo, não. Então é o que É, eu falo para as pessoas: quando a gente vai praticar atividade física, não é só para o corpo, é para a mente. sim. E a gente precisa hoje, mais do que nunca, trabalhar nossa mente. É, porque a gente vai conectar, as pessoas estão tão razão, né, no Sim. sentido de querer só treinar pela estética, né, hoje com essa loucura que tá, e aí esquece essa questão do corpo, da saúde, que uma coisa está conectada à outra, né. Se a gente for eu estava recentemente fazendo algumas pesquisas, a saúde mental está matando mais que o câncer, É. né. E você não entender que há às vezes o câncer, ele se dá, né, por questões às vezes do teu mental não tá bom, Sim. o teu corpo vai manifestar, né. Eu acredito muito que a doença é uma manifestação de algo que você, né, tá precisando por algum motivo e a tua mente cria aquela coisa toda. Eu fui um cara que lido com a minha ansiedade já desde que eu me conheço por gente. E tem uma outra coisa que aí a gente acaba se quando você identifica, né, eu tenho manifestações do meu corpo quando eu estou com ansioso, então eu já Já identifico. se conhece, né. Mas eu cheguei ao ponto de, na madrugada, isso há muito tempo atrás, não muito, mas algum tempo atrás, de eu acordar com uma crise de ansiedade e que eu acordava de madrugada para comer, Hum. porque quando eu comia, eu relaxava. Sim, Meu corpo relaxava e eu voltava a dormir. O que que isso me deu? Alguns belos quilos, né. Porque você não vai comer sim, né, uma frutazinha, não, você quer comer o que vem pela frente e normalmente são as coisas, né. Então quando eu começo a sentir que o meu corpo está manifestando crises de ansiedade, eu começo a falar: "Opa, por que que eu estou ansioso?". Porque se eu não controlar ela, sim, aí vem a questão, né, da gente comer a mais do que deveria, sim, né, então o corpo ele tá me mostrando que eu estou ansioso. Só que a eu sentia, eu não sentia, eu sabia que eu estava ansioso, eu já ia direto para comida, que é o que acaba acontecendo, né. sim, com Vai para os certeza. vícios, cigarro, bebidas, e Sim, cada um vai para os seus, né. é, Aí vem esse desenfrear do comer sem precisar. Quando eu entendo que hoje eu estou ansioso por algum motivo, hoje eu tenho o controle dela, né, mas eu faço tratamentos, eu vou buscar, eu vou me conhecendo para entender o que que são os meus gatilhos de ansiedade. E a atividade física ela contribui, né, sim, total. porque ela te traz para o estado presente, por Sim, isso que o pilates é muito bom, sim, porque o que que é a ansiedade? É esse futuro, essas sim, preocupações que a gente fica no dia a dia, é. que o mundo coloca, né, e etcétera. Então eu começo a me blindar, por exemplo, eu tinha uma época que eu acordava de manhã e começava a assistir o SPTV. Pô, você sai de manhã, você fala: "Mano, eu vou tomar um tiro hoje, Sim. né". Então você começa já a alimentar a sua mente com problemas que nem É, e aconteceram. do mesmo jeito que tem gatilhos ruins, também tem gatilhos bons. Então, assim, por exemplo, né, você acordou hoje, você se conhece, você tá vendo que você não tá num bom dia.
usa uma estratégia para melhorar. Então, assim, sabe, você trabalha em casa. Eu faço isso, eu chego em casa, eu dou aula de manhã, chego em casa, eu tô sozinha em casa, eu vou pro meu quarto, deito, boto lá para despertar 40 minutinhos, fecho os olhos e fico ali no Só silêncio, fica ali, né. sossegada. E, meu, isso me renova. Ah, eu tô na rua, tô na correria para lá, para cá. Eu sinto que eu preciso parar, não tô num bom dia. Paro numa cafeteria, peço um café, sento, fico ali meia hora brisando, sabe? Para dar uma baixada na bola. Então, essa é a vantagem de você se conhecer. Você não fica dependente na mão só dos outros e de medicamento. Você pode ter esse autocontrole, entendeu? Então é ótimo isso que você está falando. Ah, eu me conheço, eu já acordo, eu já sei como é que eu tô. Você pode ter esse autocontrole. Você não deixa o negócio ir virando uma bola de neve, porque aí você É, acorda uma noite e come, na outra noite isso. É o que eu falo, é quando as pessoas vão procurar ajuda, elas já estão num nível tão crítico, né? Tão difícil e é sofrido, muito né. E aí que é o sofrido. resultado rápido depois, né. Então, se você está saudável, se hoje você se sente bem, já começa a trabalhar isso, não deixa chegar nesse estágio, né. Até porque o estilo de vida hoje está nos levando a isso. Sim. Então, assim, se você não tem, provavelmente pode ser que você tenha, viu, daqui a É, pouco. é, não é. Porque É, é por isso que eu tô isso, falando, tá matando mais que o você está câncer. trabalhando dentro de casa, é tudo mais difícil, é muita informação. Então, assim, se você ainda não está tendo crise de ansiedade, pode ser que logo mais você tenha. É. Então já começa a se cuidar, O já pós-pandemia disse já isso, né, já começa mostrou já cura. começa a trabalhar isso, já, né, trabalha com a prevenção, né. É, melhor. E o corpo É, vai manifestar alguma coisa. sim. Quando a ansiedade vem, As crianças já estão, os adolescentes, é o dia é, inteiro sentado na carteira, na escola, enfim. é. Não tem Às mais vezes brincadeira de rua, né. eu tô perto de alguém, assim, eu vejo aquela pessoa batendo o pezinho assim, ó, parecendo uma britadeira. Tu, 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 tu. Aí eu olho assim, às vezes se eu tenho intimidade, né, eu falo: "Que foi? Você quer furar o chão?" A pessoa não percebe que tá É. fazendo aquilo. Ela não percebe. Aí você fala pra ela: "Segura", ela segura. Passa 10 segundos, aí eu falo, Então, né, e como a o gente corpo fala tá é. manifestando e a pessoa não tá tendo essa consciência Sim, que ela não tá ansiosa. ela não tem consciência nenhuma. É o que eu falo, ela só vai tomar consciência do corpo dela quando o negócio explode. É, Aí é que ela vai olhar para trás, e aí ela chega, né, para fazer aula comigo, ainda está totalmente desconectada. Conforme as aulas vão passando, às vezes ela começa a relatar para mim: "Você sabe que agora eu tô lembrando, lá atrás, quando eu dirigia, eu sentia tal dor. Você sabe que agora eu tô lembrando que quando eu comia, doía meu estômago, quando não". Então, assim, aí a pessoa vai resgatando, que é aquilo que eu te falei, o corpo estava dando sinais, sim, só que a pessoa não estava percebendo, entendeu? E outra coisa, se você a gente está falando, né, do movimento conectado. Não é só o movimento que é conectado, toda a nossa vida, todo o nosso corpo, tudo é conectado. Então, assim, você consegue pensar numa pessoa que é tranquila, que faz atividade física, que é super conectada, respira bem, tem um corpo bom e a casa dela é bagunçada? é isso. Não, né, provavelmente ela também chega em casa, ela tem um É, lugarzinho de paz, ela tem um lugarzinho onde ela fica tranquila, que nem eu exatamente. falo pra você, eu chego na minha casa, vou para o meu quarto, como é que você imagina que é meu quarto? Organizado, tudo Sim. arrumado. Que isso é uma sensação boa pra você, Porque eu não né. quero chegar em casa, É, imagina eu tô trabalhando naquela loucura, falar: "Ai, agora eu tenho um intervalo, eu vou para casa dar uma relaxada", e minha casa tá de perna para o ar. Então uma coisa leva a outra. é. Então, assim, você começa a arrumar um ponto da sua vida, e aí você vai É. organizando todo o Você resto, quer né. ver um exemplo? Pegando isso que você tá me falando, quando eu às vezes ainda eu vejo a manifestação de uma ansiedade no meu corpo, eu entendo que eu tô naquele processo, né, que tá querendo descontrolar, eu entro na minha casa, né, que eu vejo aí acolhido e confortável, o que que eu vou fazer? Eu uso o meu antídoto. O que que é meu antídoto? Eu entro num banheiro, luz baixa, banho quente, e começo a dar esse antídoto pra Sim, calma, vai isso, acalmando, isso calma, né, não é? Aí você começa a tomar consciência do porquê você tá ansioso, o que que tá me ge eu estou preocupado porque tal coisa, então você começa a usar a tua casa também para isso que você falou. sim, E sim, aí entra um detalhe que eu venho falando sempre, não é estética mais. sim, É o lugar que te faz bem, né. Para você, a organização, ela te dá essa sensação de sim, paz. Para mim também dá, mas tem horas que eu preciso de um chuveirinho quente, sim, ou de pegar uma mantinha, pôr na cabeça, deitar e me sentir acolhido para abaixar um pouco. Ou naquele dia, por exemplo, que eu fui treinar que eu não estava bem, que a minha energia estava baixa, eu fui lá.
peguei deitei e fiquei e às vezes isso pode você pode deitar no sofá, Sim, não claro. precisa fechar o O quarto, importante é a pessoa se conhecer e saber saber o que tá sentindo, o que é bom para ela. Para mim é isso, eu nunca saio da minha casa e deixo a minha casa bagunçada. né. Eu quero Porque te essa dá essa sensação de sensação. controle, que tá tudo Isso. certo, você vai voltar lá E pra aí saber que quando você eu vai encontrar. volto, eu fico lá na minha cama, no meu quarto, tudo organizado, cheirinho para todo lado, É, entendeu? é isso. Então Porque assim, imagina você na correria que você fica, sim. vai pra cá, não sei o quê, chega em casa, tá Sim, bagunçada a casa, ó, aí você fala: "Nossa, eu vou ter que arrumar a casa". nossa, não, eu quero chegar, comer minha comidinha, deitar no É. meu quarto, cheirosinho lá e ficar Então, a tranquila. casa ela tem esse poder, né. Sim. E de novo, eu não tô nem falando se a tua casa é bonita ou feia, não importa, Não, mas é o que você sente dentro dela. gente, não é questão de bonita ou feia, não é questão de grande ou Não, pequena, não. porque eu tenho alunas que moram em apartamentos enormes e que é sem e que sofrem com essa questão da bagunça, de não conseguir se organizar. Eu comentei até com você, né, que eu tenho uma aluna que ela, tem um closet enorme, usa o depósito do prédio, agora alugou um lugar para pôr mais coisa, então você imagina, né. E tem que se desprender disso, né, É, mas tudo é um é um processo, né, é processo, um é um processo. processo. Mas não é questão de tamanho, é questão mesmo de mentalidade, de Sim, você ir se livrando daquilo que não faz mais sentido para você. sim. E quando a gente não faz mais sentido, não importa se você trouxe isso aqui da China, da onde foi, não faz Mas é o que mais causa, sentido né. para você, É o por que que tem que causa. ficar isso aqui? É, "Ah não, isso não posso dar porque eu trouxe não sei da onde, essa roupa eu comprei, nem te serve mais essa é. roupa". Então se a gente começa a se livrar, a gente se desprende de muitas coisas, Sim. né. A decoração, ela fala tanto da pessoa, às vezes eu entro em algumas casas, assim, que eu olho para as pessoas, né, eu olho o cliente, eu olho a decoração, e sem ela falar nada sobre ela, eu consigo fazer um raio-x. É É. mais ou menos quando você olha um Sim, corpo ali do teu aluno, você já faz um raio-x sem falar nada, né. E é é. impressionante como a casa ela fala da pessoa, né. A melhor decoração é aquela que você entra, ou que as pessoas entram e falam assim: "Nossa, isso aqui é a sua cara", Sim. né, mas depende também, né, depende como tá a sua cara, né. Se você tá com cara de, sei lá, de bêbado ou sei lá o quê, a tua casa vai estar É, tipo, vai estar um boteco, sim. mas é bem essa analogia, né. Então, eh, quando a gente olha para o sentir da decoração, eu, por exemplo, eu tenho lá na minha casa, na minha sala, eu tenho o meu sofá, na frente eu tenho uma estante que eu coloco alguns cristais, alguma coisa, que eu sento, né, no meu cantinho ali, que se somar não dá 1 metro quadrado, mas eu sento ali e se eu ficar ali uma música que eu ponho para escutar, para relaxar, é coisa de 2, 3 minutos que eu respiro, eu sinto todo o meu corpo. Inclusive eu vou até te pedir para a gente fazer Aham. um ensaio disso, Sim, né, porque, de novo, não está relacionado à beleza, estética, não. sim. É essa pausa, Bem-estar, né, é bem-estar. essa pausa, né. E essa palavra bem-estar agora, né, que você trouxe, existe uma tendência mundial do wellness, Sim, que o wellness traz o seguinte: o sentir é o novo luxo. é, Pô, se o mundo está falando isso, sim. por que será que o mundo está falando isso? As pessoas estão saindo da cidade e indo morar no interior, porque é esse Elas sentir. estão optando em viajar para lugares agora mais calmos, né, você vê os Calmos. hotéis agora que estão em alta, são hotéis com poucas acomodações, poucas pessoas, e que isso tudo eu acho válido e legal, mas a gente precisa encontrar uma forma de encontrar essa paz, esse sossego no seu dia a dia. É, e dentro da sua própria Não só casa, né. ficar esperando as férias para viver isso, não só ficar esperando, entendeu. Eu vejo alunos vivendo esse ciclo, vai viajar, volta e eu falo para o aluno, né, ponho a mão no aluno e falo: "Nossa, você voltou ótimo, você está super bem", mas é questão de 2, 3 semanas para ele voltar aquele padrão tenso de É, novo. não Então consegue dar essa manutenção então ele depois, né. precisa encontrar isso aqui na sua casa, no seu dia a dia e na sua rotina, É, entendeu? E essa acho que é a maior dificuldade, o maior desafio das é. pessoas. E por isso que eu tô encontrando esse desafio, porque quando eu pergunto: "O que você tá sentindo na sua casa?", "Ah, É, tô achando bonito", "Não", eu falei: "Não é isso que eu tô perguntando", né. Eh, Vamos lá, cada corpo, né, a gente sabe que ele é único, certo? Como é que a consciência corporal pode ajudar uma pessoa a respeitar esses seus limites aí, né, se sentir mais livre, mais pertencente, né? Como é que a pessoa
identifica isso? Exatamente, entendendo que cada corpo é único. Ela não pode se comparar com ninguém, ela não pode querer fazer o treino de ninguém. Cada corpo é único Mas e isso é um problema hoje em dia, né, com a sim, internet, né, com total, esses padrões total. que estão Olha estabelecidos, só, né. a gente é único emocionalmente, então pessoas que têm a mentalidade mais forte, que passam por um problema, por uma situação difícil e logo se recuperam, e tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que levam um tempo maior para absorver aquilo e tá tudo bem, cada um no seu tempo. Então, se eu sou diferente emocionalmente, se fisicamente eu sou diferente, tem pessoas que têm a perna mais longa, a perna mais curta, tem pessoas que têm o tronco mais longo, então eu sou único, eu tenho que entender o que é bom para mim. Então sim, as pessoas vêm com essa questão: "Ah, porque ela falou que aquele exercício é ótimo, nossa, ajuda", e ela vai executar e para ela é péssimo. Então assim, não dá para você ficar fazendo uma coisa porque o outro falou que é bom, mas que para você não está sendo benéfico. E isso também é uma coisa que a experiência, a vivência, né, o tempo dando aula me trouxe, que a gente tem que saber identificar quando aquela atividade não é boa para a pessoa. Nem todo mundo nasceu para aquilo. Então, que nem, por exemplo, eu adoro correr. Então, por muito tempo, eu falava para os meus alunos: "Ah, você tem que correr. Não, correr é a melhor coisa que tem, a melhor sensação que dá". E eu insistia com o aluno e eu via que não ia. Hoje eu já entendo. Eu insisto no começo, uma, 2. Claro que às vezes no início você vai fazer um movimento e você se sente totalmente desconfortável, mas é uma questão que você ainda não tem mobilidade, você não tem alongamento, você não tem força. Então, qualquer coisa que você fizer vai ser ruim. Só que se eu venho trabalhando isso com você, mobilidade, força, alongamento, te ponho para correr uma vez é ruim, te ponho na segunda é ruim. Aí chega um momento, quarta, quinta vez, que eu falo: não, não é para o Glaucio correr. Glaucio, vamos tentar pedalar? E se a gente pedalar? E se a gente nadar? Entendeu? Então eu não posso comparar com ninguém, fazer o treino de ninguém. Eu tenho que entender o seu corpo, você tem que se entender, porque você também tem que me dar um feedback. Você também tem que falar o que é bom, o que não é bom para você. Sim, E às vezes a pessoa não tem essa percepção, né? é. Então ela tem que falar: olha, foi um desconfortável, mas acho que dá. Vai, vamos tentando. Não, tá melhorando, tô me sentindo melhor. Não, toda vez que eu faço é muito desconfortável. Então vamos tirar que esse exercício não é bom para você. Então a gente tem que ter esse feeling também, porque eu quero que o aluno termine sempre o treino melhor do que ele chegou. É, e aí Tem que se também sentir bem. sentir bem e sentir livre, Não é né, só pra uma fazer o coisa, que seja pensa assim: prazerosa, né. "Nossa, toda vez que eu vou lá me É, dar aquele exercício, eu odeio, não me sinto bem com aquilo". Uma coisa é um exercício que não é bom para você, outra coisa é você ficar no treininho fofo. Então, assim, sim, depois que eu entendi você, Gláucio, que eu conheço o seu corpo, eu sei o que você precisa, eu sei o que é bom para você, sei também o que é muito difícil, eu dou esporadicamente também, porque eu não quero que todo treino você saia com essa sensação ruim. Então, de vez em quando eu coloco aquele exercício que você não gosta, mas eu sei que é bom para você, mas eu quero também te desafiar. Porque eu preciso disso, para a sim, gente criar, mudanças, né, a gente precisa de desafio, a gente também sim, não sim. pode ficar: "Ah, Até pra então vida, né. então para mim eu só gosto disso, disso e disso, eu só vou fazer isso". Não, também não é assim. Vamos entender seu corpo, vamos ver o que é bom para você, aquilo que é muito desconfortável a gente tira, entendeu, e aí em cima disso a gente cria desafios. É. Eu já vi algumas pesquisas e já ouvi algumas pessoas falando que é assim, se você não der conta de conseguir deixar o seu corpo, né, de forma saudável, estética e tudo mais, você não dá conta de fazer nada na vida, né. É, E o maior desafio é esse, né, do corpo, né. Se você conseguir colocar o seu corpo dentro daquilo que é o seu objetivo de saúde e físico, você dá conta de fazer qualquer sim, coisa na vida, sim. né. Existem estudos que os grandes empresários, né, eu conheço já vários, se você for olhar o shape deles ali, a saúde desses caras, é uma coisa tem essa relação, não tem? Sim, total, total. Disciplina, É, disciplina, foco. Se eu tenho disciplina para acordar 4 da manhã e ir correr, o resto fica fácil, fica um problema né, no dia a dia, né. não é? Então, justamente, é o que eu estou te falando, por isso que eu falo, não é só o exercício em si, é a mente. Realmente, Você né. acha que alguma co que uma coisa tem que ser muito para me abalar, assim, porque
É, porque as pessoas acham que é fácil. "Ah, ela tá acostumada, ela", eu tô falando de mim real, Sim, acordo todo sim. dia às 4 e 5 da manhã eu tô na no parque correndo. É, E eles as acham que você já nasceu personal, que você não não, precisa já que é gente, personal, você não precisa todo treinar, né. dia quando eu abro o olho às 4 da manhã, minha vontade é desligar o despertador e voltar É, a dormir. lógico, é o que todo mundo quer, né, ainda mais Acha no que eu frio, né. levanto sorrindo e É, e no vou? frio, né, ainda, Então, agora. assim, é uma disciplina, entendeu, que você vai colocando na sua cabeça que não tem negociação, para mim não tem negociação. Acordei, abri o olho, vou correr. Aí sigo a vida. Então é o que eu tô te falando, aí as outras coisas não te incomoda tanto, né, porque você já está acostumada com o desconforto. Por isso que eu te falei, a gente vê o treino que é bom para o aluno e cria um desafio. A gente não pode fazer um treininho fofo, a gente tem que estar sempre se desafiando, porque você fortalece não é só o músculo, você fortalece a sua mente E a também. saúde junto, né, Sim, é um monte de todo ganho. e aí você volta pra sua casa, você curte até melhor, né, Claro, com porque você não certeza. tá E você fica com vontade de ter uma casa, né, aconchegante, bonita, de cuidar das suas energia muda, né. coisas, de se livrar do que não é bom. Você está cuidando do seu corpo, você está saudável, você está bonito, você se olha no espelho, você se gosta, você vai querer sua casa bagunçada? É, Você vai querer seu armário cheio de tranqueira? é muito Você louco quer isso. mudar, você já quer comprar uma roupa nova, você já quer, entendeu? Porque É às vezes as pessoas estão consequência. às vezes eu já vi situações, né, de pessoas que, às vezes gastam rios de dinheiro para reformar a casa e ficam naquela coisa do ter: "Ah, eu quero ter esse sofá, eu quero ter isso", a casa às vezes está incrível. Eu olho para a pessoa e ela não está investindo nada nela, Ela, em termos de você é a sua principal sim, casa, né. E aí o que que acontece? Passa um tempo, eu vejo que aquela esse ter, ele veio mais para suprir uma carência, sim, uma necessidade que talvez ela tá ali, que ela não conseguiu identificar, porque às vezes eu vejo que ela está acima do peso, que uma série de coisas, né, que a pessoa está sempre reclamando, e morando numa casa que eu olho, é uma casa bonita, mas ela não conecta. sim. Ela não está conseguindo curtir a casa. É, Aí eu exatamente. falo assim: "Cara, mas que coisa estranha, né?". E aí esse inverso que você fala é justamente isso. Às vezes você está tão bem com o seu corpo, com a sua mente, com a sua saúde, que a coisa que você menos se importa, às vezes, é com a beleza. Sim. É aquele cantinho que eu sento no meu sofá ali, tem um tapetinho no chão, tem umas sento, pô, baixo a luz, ponho uma música, respiro, me conecto, agradeço. Você vai dando outros valores também, né. Essa questão de agradecer também é importante a gente ressaltar, porque, assim, quando você vai treinar, você vai fazer a sua atividade A gente física, estava falando sobre isso. e a gente só reclama, porque tem às vezes a pessoa tem esse perfil, né, ela chega e fala: "Ai, vim assim, arrastada, porque tinha que vir mesmo, que eu não queria", então já é uma energia ruim. Faz o treino daquele jeito, termina e fala: "Ai, graças a Deus Apago, acabou". é o Então, famoso assim, apago, eu né. sei que no início é difícil, né, uma série de questões contribuem para uma sessão de exercício físico ser ruim. A sua falta de força, de alongamento, de mobilidade, de rotina, tudo tá contra você, mas você tem que verbalizar coisas boas. "Cara, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu tenho saúde, ainda bem que Que eu dá ganho, posso", né. né, Ganho, né. "ainda bem que eu posso". Toda vez que eu termino de treinar eu falo: "Obrigado, obrigado pela minha saúde, por eu estar aqui correndo, olha que privilégio, É. eu não tô, né, não tô doente, tô bem, tenho vigor, tenho energia". A gente tem só que agradecer. E isso vai mudando, você vai começa a ver o exercício físico de outra maneira. Agora, se toda vez que você vai, aquilo é um martírio para você, Não, aí a já desculpa vai já, aí é um aí monte. a qualquer coisinha que É, acontecer vai ser o motivo que você precisa para parar, e exato. você nunca atravessa essa barreira. É. Eu já peguei alunas, uma vez uma aluna me ligou e falou para mim assim: "Ah, eu tô querendo personal, tal, mas ó", eu me conhecia, tal, conhecia personagens à minha volta e falou: "Mas eu já fiz com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, nenhum deu certo. Nenhum deu certo, tudo ruim, não sei o quê". Aí já me acendeu o alerta, né. Falei: "Espera aí, tem alguma coisa errada". Aí eu falei: "Ó, não tem horário, não tem como, tal". Aí ela insistiu, insistiu, falei: "Tudo bem, só que antes eu quero conversar com você". Falei: "Ó, se você não mudar a sua mentalidade e não atravessar essa barreirinha, sabe, porque assim, você tá sedentária, com dor, com uma série de problemas, você vai começar a fazer exercício, vai ser ruim, não vai ser bom, não vai ser prazeroso".
Você vai sentir desconforto, você não vai se sentir bem, então você tem que atravessar essa barreira, e depois você vai começar a colher os benefícios. Então, se você estiver disposta a fazer isso, você só vai reclamar para mim, eu falei para ela: a dor é de 0 a 10. Você só vai reclamar para mim quando a dor tiver 8, 9 ou 10. Até 7 você vai seguir. É, tem Aí que ela falou: romper. "Tudo bem, eu topo". E hoje ela está comigo até hoje. Então, é isso. Muito bom essa conversa. Vamos agora para a gente encerrar, Uhum. vamos deixar aqui uma atividade que você vai me Vamos. usar aqui de cobaia, para a gente deixar até como um exercício, né, porque é esses 2, 3 Sim, minutinhos que a gente às vezes não pa poxa, num dia de 24 horas, a gente fica às vezes aí 1 hora, 2 horas numa rede social, custa parar, né, desses 2 minutos, trazer se sentir acolhido, sim. confortável, usar a sua casa, né, para isso, nem que seja de manhã, à noite, antes de dormir. Então, vamos fazer aí uma atividade para a gente encerrar e deixar esse Essa acho que mensagem, essa né, para as mensagem, né, as pessoas. pessoas vamos parar um pouco, né, respirar, vamos olhar Vamos para aprender a se conhecer, conhecer seu corpo, e o melhor caminho é o exercício físico. é, Eu sei que, eu falando isso parece, parece né, já mas é o melhor caminho, são pequenas coisas que a gente faz e outra gente, o dia tem 24 horas, você acabou de falar isso, você não pode tirar 1 hora para cuidar de você, aí você para cuidar é, do seu a corpo? gente cuida de O tanta que a coisa. gente vai fazer aqui agora não vai durar nem 2 minutos, você não pode parar um pouquinho e, sabe, respirar, dar uma relaxada, sentir seu corpo? Pô, não custa Não, nada, né. você não tá dando a importância para aquilo que mais, né. Então vamos lá, Vamos lá, me você mostra. vai ficar sentado, quero que você mantenha uma postura ereta, isso, perfeito. Pode manter seu olho aberto por enquanto, tá bom? Eu quero que você respire fundo pelo nariz, solte o ar pela boca, perfeito. Mais uma vez, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Última vez, Glaucio, profundo, inspira, vai sentindo o seu corpo e solta o ar. Muito bem. Agora a gente vai colocar um movimento a mais. Quando você inspirar, você vai levar os ombros lá na orelha, vai segurar um pouquinho e vai soltar o ar relaxando, tudo bem? Então, inspire, eleve os seus ombros, solta o ar e relaxa. Muito bom. De novo, inspire, solta o ar e relaxa. Última vez, leva o ombro lá na orelha, segura um pouquinho, solta o ar e relaxa. Afasta a sua cadeira um pouquinho para trás, entrelaça seus dedos, ó. Empurra a palma da mão para frente, solta um pouquinho a sua cabeça, relaxa o seu pescoço. Solta a cabeça para baixo, queixo no peito. Eleva os seus braços lá em cima agora. Isso, estica bem o braço, olha lá para a sua mão e alonga a sua coluna. Enche o peito de ar, solta os braços e relaxa um pouquinho. Agora eu vou convidar quem está aqui também para fazer, ó. É. Vamos sentar de uma maneira bem confortável. Agora todo mundo pode fechar os olhos. Não tem problema. Samara, tenta encostar as costas um pouquinho para você relaxar. Isso. Então agora vamos manter os olhos fechados. Vamos a partir de agora prestar atenção só na sua respiração. Vai inspirando, vai soltando o ar, descruza a perna, relaxa. Começa a relaxar seus pés agora. Sente lá embaixo os seus dedos dos pés. Solta, relaxa. Sente seu tornozelo bem soltinho. Vai respirando fundo, soltando o ar. Relaxa as pernas. Sente as pernas livres, leves. Respira fundo, solta bem o ar. Relaxa bem o seu abdômen. Solta os seus ombros. Relaxa a sua boca. Relaxa a sua língua. Vai respirando fundo e cada vez que você soltar o ar, sente o seu corpo mais leve, mais solto, mais suave, livre de tensão. Enche o peito de ar. Solta o ar e relaxa. Solta o seu pescoço, relaxa seu pescoço, seus ombros. Mais uma vez, inspire profundo. Solta bem o ar.
E vamos devagar abrir os olhos, sentir o seu corpo, entrelaçar os dedos novamente, ó, dá aquela espreguiçada, estica a sua coluna e solta o ar. Muito bem. Aí, Viu? Simples, fácil, né, deu até sono, né? já dá pra marcar até outro Não podcast, é? eu tô pronto É aí. verdade. Ah, é isso, quantos minutos? Nada, Nada zero. ainda? E outra, hoje em dia tem muito na internet É, também, ó, tem meditação guiada, você bota um fone, a pessoa vai conduzindo lá uma meditação de 5 minutos. Isso, gente, é. Não, mas é aqui, ó, restaurador. eu me conectei ao meu corpo agora e em 2 minutos eu já senti ele todinho relaxado. E é isso, É, né. Se eu exatamente. faço imagina eu fazendo isso dentro da minha casa, Sim. escutando uma musiquinha ali, Não é 2 maravilhoso? minutos, você vai dormir É, como? Ou você já acorda sim, de manhã, né, a sim. gente acorda pulando da cama, aquela coisa, vai É, atropelando, né. hum. Si, obrigado, viu. O Eu que agradeço o papo foi convite, incrível, foi acho que ótimo. temos muito assunto pela É frente nos verdade. próximos. Sim, vamos falar Vamos mais. falar, mas eu acho que o objetivo foi cumprido, né, que é a gente trazer um pouco dessa consciência corporal, para as pessoas se sentirem bem dentro de Sim, casa, usarem a casa, sim, né, para claro. trazer essa Ter um consciência. ambiente gostoso, bonito, que se identifique com ela, e para isso ela precisa se conhecer. É, Às vezes ela tá, né, trabalhando em casa e não tá bem, justamente porque ela ainda falta isso, falta ela se conectar com ela, para ela deixar aquele ambiente com a cara dela, com sentir, com sensações boas, não só bonito. sim, Porque às vezes você tá numa casa é como bonita, você mas se sente lá como você dentro, falou, e você não tem uma sensação boa, né. então se conheça, se permita, né, ser ajudado, também se Sim, abra para o é isso, novo, e aí você vai conseguir se conhecer melhor e ter um espaço mais com a tua cara, que te traga sensações boas, né. muito bom. Obrigada, viu. Agora relaxado, eu encerro esse papo no estúdio e, entendendo que é isso, né, esse sentir. Quando a gente traz essa consciência, a gente se sente melhor dentro das nossas próprias casas, se sente bem no ambiente de trabalho. E esse exercício que ela trouxe, né, foi 2 minutos. Antes de encerrar, a gente tem, né, todos os meus convidados ganham presente aqui. Ah, olha. Eu lancei uma essência, né, uma fragrância de ambientes para justamente trazer essa que você falou do cheirinho, né? Sim. E a gente trouxe, né, eu fiz esse lançamento. E aí eu te trouxe para te dar de presente, para você usar na sua Ah, casa, muito para ter obrigada. esses momentos de relaxamento também. Usarei, com E aí certeza. você me Tá avisa. bom, muito bom. Foi feito com bastante carinho, porque eu acho que as memórias olfativas, né, você também Sim, os 5 sentidos, né, eu acho que o olfato para mim a nossa casa é incrível, né, então sim. espero que você curta. Obrigada. Então é isso, papo de estúdio encerrou, todo mundo calminho. E semana que vem temos novo episódio. Grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu!